Alô, gente querida, alô, gente amada, que a paz de Cristo seja com você. É um grande prazer mais uma vez chegar na sua casa, no seu trabalho, para trazer o programa Crescendo na Palavra. Que vai ao ar todos os dias nesse horário e você pode ouvir, primeiro assistir esse clipe maravilhoso, em seguida você já vai ver e depois ouvir uma mensagem de Deus, uma palavra explanada que fala profundamente ao teu coração. Queremos que você continue com a gente aí nesses próximos 20 e poucos minutos, porque hoje Deus há de te orientar, coisas muito importantes. Ele vai falar com você hoje, Ele vai realizar em sua vida, na sua casa, em prol de todos os seus sonhos e da sua família.
Você está assistindo o programa Crescendo na Palavra, que diariamente, sempre você, neste horário, você fica com uma música maravilhosa e além de uma música, um louvor a Deus, inspirado por Deus para falar, para edificar o seu povo, também uma mensagem, uma palavra. O Senhor Jesus, Ele disse assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E inclusive, pastor Edilson, o programa de hoje é exatamente sobre isso, a verdade. O que é a verdade, na verdade? Para você, qual é a sua verdade? Você quer conhecer a minha verdade? Muitas pessoas têm as suas verdades próprias ou tomaram por sendo a verdade de outras pessoas. Então, pensam muitas vezes que existem muitas verdades. Mas na verdade, a verdade mesmo é a palavra de Deus. A palavra é a verdade. E nós vamos ver um texto no Evangelho de João. Quero ler para você no Evangelho de João, capítulo de número 18. Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, o rei naquela época. Pôncio Pilatos, um homem estudado, um homem capacitado, muito inteligente. E Jesus, diante dele, foi levado até lá pelos judeus. E Pôncio Pilatos pergunta para Jesus assim: disse-lhe, pois, Pôncio Pilatos: logo tu és rei? Pôncio Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei? E Jesus lhe responde: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No único versículo nós vemos que, na verdade, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é a verdade. E aqueles que ouvem Jesus, então eles recebem essa verdade. Aqueles que ouvem, o final do verso diz assim: todo aquele que é da verdade. Então, se você já conhece o que verdadeiramente é a verdade, Jesus é a verdade. E se você não conhece, hoje você vai conhecer. Normalmente a gente julga que a verdade é aquilo que nós aceitamos como verdade. A nossa verdade nem sempre é a verdade de Deus. É verdade, sabia disso? A nossa verdade, muitas vezes, ela não está alinhada à verdade de Deus. Muitas pessoas, elas têm por verdade aquilo que elas aceitam como verdade. Aquilo que falam para ela então faz uma autoanálise daquilo que falaram para ela, então ela faz um julgamento, se aquilo ali que foi falado é aceito ou não. Quando é aceito, no interior da pessoa, a pessoa interioriza como se fosse a verdade. E nem sempre aquilo que todo mundo fala é a verdade. Nem sempre. Tudo que as pessoas falam é a verdade. Por isso que Jesus ele veio com esse conceito. Jesus veio trazer a verdade. Ele, certa vez, ele disse: eu sou a verdade. Quer dizer, a verdade está em Jesus. Por que a verdade está em Jesus? Por que a verdade está em Jesus? Pôncio Pilatos chegou a perguntar para Jesus: o que é a verdade? Nós vemos no verso seguinte que Pôncio Pilatos se volta para ele e diz assim: o que é a verdade? E depois que ele diz isso, ele vira e vai embora. Tem muitas pessoas que fazem isso. Elas até querem saber o que é a verdade, como Pôncio Pilatos. Muitas pessoas que vivem em busca de conhecer a verdade e muitas vezes nunca a encontram. Foi o caso do Pôncio Pilatos. Ele não encontrou a verdade porque quando ele esteve diante dela, a verdade estava ali diante de Pôncio Pilatos. E ele perguntou para Jesus: e o que é a verdade? Mas ele não esperou para ouvir a resposta. Se ele tivesse esperado, conheceria verdadeiramente a verdade. Muitas pessoas buscam conhecer e buscam de diversas maneiras. Temos um texto bíblico na segunda carta de Timóteo que diz assim que elas vivem aprendendo, elas vivem buscando alcançar sabedoria e na verdade elas nunca aprendem nada.
acabam nunca aprendendo nada. Por quê? Porque elas rejeitam a verdade. Elas rejeitam o verdadeiro conhecimento. Porque a verdade é a palavra de Deus. Todo aquele que aceita essa verdade recebe então o entendimento. Mas muitos